Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Enfim, chegamos na 7ª live. Mas vamos fazer um lembrete. Na primeira live, foi dito que as Escrituras Sagradas, elas estão divididas em 3 partes, pelo que nós entendemos. O livro da Torá, o Novo Testamento, que é o livro da graça, e o Apocalipse, que é o livro das revelações. Hoje nós vamos tratar do assunto da necromancia, o espiritismo, a porta larga e espaçosa que contém nas Escrituras Sagradas. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Irmãos, para desconstruir essa estratégia do mal, vamos ler nas Escrituras Sagradas, na parte da Torá, do Novo Testamento e no livro das Revelações. Nós vamos ler 4 versículos e depois faremos a síntese final. Vamos no livro de Deuteronômios, no capítulo 18, do versículo 10 ao 12. Assim diz o livro da lei: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Continuando. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Assim diz o Senhor, Deus Adonai, no livro da lei. Vamos para a próxima escritura. Na próxima escritura, no livro de João, capítulo 6, no versículo 38 e 39, Yeshua HaMashiach, no seu ministério, ele pronunciou desta forma: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aqui, amados, nós podemos ver 2 coisas determinantes. A primeira, que Yeshua HaMashiach faz a vontade do Pai no livro da Torá. E a segunda, ele afirma que ressuscitará aqueles que estão em estado de sono profundo no último dia. Porém, nós sabemos que no último dia existem 2 ressurreições no livro do Apocalipse. A primeira ressurreição para os salvos, aqueles que têm o selo de Deus, aqueles que dormiram em Cristo, onde está revelado no livro de Tessalonicenses a primeira ressurreição, o arrebatamento. E a segunda ressurreição, amados, é aquela onde se estabelece o tribunal de Cristo, a segunda ressurreição. Portanto, nas Escrituras, não existem 2 arrebatamentos, existem 2 ressurreições. A primeira para os que serão arrebatados e a segunda ressurreição para aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e acordarão depois do milênio para passarem pelo tribunal de Cristo, onde os livros serão abertos e as suas obras serão lançadas na balança. Eis o tribunal de Cristo.
Vamos para as próximas escrituras, dando seguimento nesta revelação. Continuando nas escrituras, porém agora nós vamos no livro das revelações, propriamente em Apocalipse 12. Nós sabemos que quando Yeshua HaMashiach verteu seu sangue na cruz, ele subiu para os céus após o fim do seu ministério, mas houve uma guerra nos céus e lá o dragão foi lançado na terra e a terça parte dos seus anjos. Está descrito no livro das Revelações, Apocalipse 12. Assim diz, amados: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás, que enganam todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. No versículo 12, diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, amados, quando Yeshua HaMashiach verteu seu sangue na cruz, ele venceu uma batalha e nos céus o mal foi lançado na terra e a terça parte dos seus anjos. E daí ele iniciou o seu ministério na terra. Vamos ler nas escrituras de 2 Coríntios o que Paulo escreveu nas cartas para os coríntios. Nas cartas aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, diz assim: pois tais são os falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformam em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Amados, esses 4 versículos determinam muito bem a questão da necromancia, que a humanidade enganosamente produz. O que acontece na prática? Quem se manifesta naqueles que se deixam permitir que os seus corpos, como templos abominados, sejam manifestos? O mal. Muitos acham que aquela manifestação são de mortos, quando na realidade não são mortos, não são espíritos, mas sim são manifestações dos anjos caídos naqueles que se permitem serem usados. Muitos estão enganados, achando que a reencarnação, que nós sabemos que é a porta larga, não existe reencarnação. A vida é uma só. Por isso o mistério foi revelado no 3º selo de Apocalipse. Uma medida de trigo por 1 denário. Portanto, não há reencarnação. Essa religião que prega a reencarnação, eles dizem que através de muitas vidas existiria a purificação daquela alma. Isso é erro, isso é laço, isso não existe, amados. O que as Escrituras determinam é que existe apenas uma vida na face da terra e uma vida que futuramente ela passará pelo juízo. Se essa vida se converter para o Senhor através de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, ele será salvo.
Se ele não fizer isso, ele vai passar pelo processo normal da morte, em estado de sono profundo, e acordará no juízo final para que os livros sejam abertos e as suas obras sejam lançadas na balança. E dali sairá o galardão dele. Então, amados, de uma vez por todas, caiu a tese, caiu aquilo que se diz reencarnação, espiritismo. Não procede, amados. Diante das Escrituras, cai agora, de uma vez por toda, a estratégia do mal do espiritismo. Agora nós sabemos que o espiritismo ele existe duas formas. A primeira forma, que é essa que nós terminamos de falar, que é a manifesta, que aquelas pessoas que se permitem ser usadas como vasos abomináveis, se permitem que a manifestação seja sobre eles. A outra forma é a forma involuntária. Qual é a forma involuntária? É aquela que os idólatras creem que, rezando para mortos, que os mortos intercederão alguma situação para eles. Isso também não procede, amados. Isso é abominação. Isso é pecado grave a Deus Adonai e Yeshua HaMashiach e ao Espírito Santo. Portanto, amados, agora de uma vez por todas, a estratégia do Espiritismo vai ser desconstruída. No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 13, descreve os dois caminhos. Observe. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Amados, aqui está falando claramente que aquilo que o Espiritismo prega, a reencarnação, seria a porta larga, espaçosa. Porém, o que as Escrituras determinam que é apenas uma vida para que o homem possa renascer para Deus. E esta é a porta estreita, que poucos encontram. Necessário é examinar as Escrituras, amados, para que possam ter o verdadeiro caminho da salvação. Portanto, observem, amados, essas 7 lives que foram concluídas com essa última, ela desconstrói totalmente a estratégia do mal sobre a face da terra. A primeira live, ela fala a respeito do terceiro selo de Apocalipse, que é o processo de Adão até o tribunal de Cristo após o milênio. O processo, pois o projeto de Deus da salvação é Yeshua HaMashiach, que verteu seu sangue como o Cordeiro de Deus. O amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo é que nos salva. A segunda live, Yeshua HaMashiach ensinou o verdadeiro batismo, o lavar as vestes no sangue do Cordeiro, para que se obtenha a salvação. A terceira live, ela falou a respeito do selo de Deus, quando o homem, como um vaso lavado e limpo no sangue do Cordeiro, ele é preenchido com o Espírito Santo. E as outras lives que falam a respeito da abominação da desolação, que é exatamente aquilo que não pode ser feito, aquilo que deixa o homem longe de Deus. E a quinta live fala do fermento abominável da Laodiceia. Esse fermento, amados, é aquilo que deixa o homem longe da verdade. É aquilo que foi aplicado na verdade.
e desviou o homem do caminho. Aquilo que o homem entende por Laodiceia, leis de homens para homens, resumindo nos dogmas. O homem fica longe de Deus, ele não tem intimidade com Deus. E a sexta live, ela fala a respeito da tecnologia que ela potencializou a idolatria. O homem passou da idolatria de santos mortos para se auto-idolatrar. O homem potencializou o narcisismo. Ele deixou Deus totalmente de lado para adorar a si próprio. Afinal, não foi esse o erro do dragão? Adorar a si próprio? Portanto, amados, estamos desconstruindo a estratégia do mal na face da terra. A próxima live nós vamos falar que vamos esclarecer todas as lives anteriores. Que as lives anteriores, elas falam do passado. Essas 7 lives, elas retratam o presente. E agora nós vamos passar a falar do futuro. Então vocês têm que gravar este nome. Analogia alfa-ômega. Esse é o novo processo de se examinar as Escrituras e compreender aquilo que está oculto, aquilo que o Espírito Santo está revelando. Grave esse nome, amados. A partir das próximas lives, nós aprenderemos e tudo que se falou aqui ficará mais claro. Estou falando a respeito de 3 livros. Um que retrata o passado, o segundo retrata o presente, mas o terceiro, que é essa interrogação, se você não souber o que é analogia alfa-ômega, você não vai compreender esse livro. Portanto, necessário é profetizar novamente. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.